Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Éricles, professor de Física. Nós vamos gravar mais um vídeo sobre eletrodinâmica e na aula de hoje nós vamos gravar aí uma aula sobre resistores. Fique comigo e assista essa aula, aprenda sobre esse conteúdo importante dentro do estudo da eletrodinâmica e que a gente vai precisar desse assunto para os próximos conteúdos. Nós estamos aí desenvolvendo os conceitos básicos da eletrodinâmica. Estudamos a corrente elétrica, resolvemos alguns exercícios. Agora a gente vai passar para o segundo conteúdo básico, o segundo conceito básico da eletrodinâmica, né? Segundo conceito básico, que é o conceito de resistência elétrica e resistores elétricos. Eu vou apresentar para vocês o que significa resistência, o que significa resistores e no final fazer uma questãozinha de aplicação. Então vamos lá, né? Começando aqui a nossa aula de hoje. Hoje é dia 8/10/2020, aula sobre resistores elétricos. Aulinha sobre resistores elétricos. Nós vamos estudar esse equipamento chamado de resistor e analisar algumas propriedades importantes sobre ele. Em primeiro lugar, o que significa um resistor? O que é, em essência, professor, um resistor? Muito bem, um resistor é um equipamento, nós dizemos que ele é um elemento de circuito elétrico. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Pronto. Recapitulando aqui o nosso raciocínio. O que é um resistor? Diz aí, professor, o que é um resistor? Olha só, um resistor é um elemento de circuito, é um equipamento cuja função é transformar a energia elétrica em energia térmica, beleza? Qual é a função de um resistor, professor? Qual é a função desse equipamento? A função de um resistor é pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica, ou seja, a função dele é aquecer. A função de um resistor é esquentar. Nós temos equipamentos no nosso cotidiano, na nossa casa, que funcionam à base de resistores. Professor, cite um aí. Ferro de passar. Ferro de passar utiliza resistores. Outro equipamento, torradeira, para você torrar aquele pãozinho, né? Torradeira funciona à base de resistores. Outro, chuveiro elétrico funciona à base de resistor. Secador de cabelo funciona à base de resistor e muitos outros. Não vou ficar citando todos, mas vocês puderam observar que são muitos equipamentos que funcionam à base de resistores, beleza? Muitos, professor, muitos equipamentos que funcionam à base de resistor. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vocês já devem ter anotado aí. Só ajeitando aqui o meu óculos. Vocês já devem ter anotado o conceito de resistores. Eu vou só fazer uma anotação importante, uma nota, né? Que são resistores elétricos. São elementos de circuito cuja função, a função precípua de um resistor, né, é transformar a energia elétrica em energia térmica, transformar integralmente energia elétrica em térmica. Função precípua é a função principal, né? Só para deixar mais elegante aqui a linguagem. Função principal, cuja função principal é transformar energia elétrica em energia térmica. Isso de maneira integral.
Ele pega toda a energia elétrica e transforma integralmente em energia térmica, beleza? Qual é o símbolo, qual é a figura que eu tenho para identificar um resistor? Qual é o símbolo de um resistor? Nas questões de física, vocês vão ver aí pelos materiais, nas questões o símbolo de resistor é esse aqui, ó. É um tracinho com essa figura aqui meio estranha, né? Parece uns dentes. Essa é a figura, é o símbolo de um resistor. Esse é o símbolo de um resistor, beleza? Tá aqui o símbolo do resistor, é assim que a gente representa um resistor. E pode também aparecer essa outra figura, também vai representar um resistor, beleza? Então esses são os símbolos de um resistor. Então, em resumo, o resistor é um elemento de circuito, é um equipamento que pega energia elétrica e transforma em energia térmica, e é assim que eu vou representá-lo através dessas figuras. Agora a gente vai definir a chamada resistência elétrica de um resistor. Vamos definir o que, professor? Resistência elétrica de um resistor. Como é que a gente faz isso? Olha só, a resistência elétrica é uma espécie de dificuldade, é uma espécie de dificuldade que os materiais apresentam à passagem de corrente elétrica. Todo material condutor, todo objeto condutor apresenta uma certa resistência elétrica à passagem da corrente, beleza? E aí o resistor também vai apresentar essa tal de resistência. Professor, então a resistência é uma dificuldade que os condutores apresentam à passagem de corrente. Muito bem, né? Resistência é uma dificuldade que os condutores apresentam à passagem. A letra está feia, mas vai dar certo. De corrente. Show de bola. Todo condutor apresenta uma certa resistência. Tem só uns casos específicos, são chamados de supercondutores, certo? E nesses casos a resistência é zero. Apenas nesses casos dos supercondutores a resistência elétrica é zero. Nos demais casos, os condutores eles vão apresentar uma certa resistência. Mas, professor, como é que a gente mede a tal da resistência dos resistores? Resistência é essa dificuldade que os condutores apresentam à passagem de corrente. Então, se uma corrente for passar por um bichinho desse, ela vai sentir uma certa dificuldade, beleza. Como é que a gente mede essa dificuldade? Vou falar para vocês agora. Eu vou falar para vocês sobre a definição numérica, definição de resistência. Quando eu falo definição, estou falando da parte numérica. Como nós vamos medir a resistência elétrica de um resistor. Tranquilão? Então vamos lá. Nós temos aqui um resistor. Temos aqui um resistor. E eu quero medir, quero calcular a sua resistência elétrica. Para isso, é necessário que nós saibamos a diferença de potencial nos terminais desse resistor, nas extremidades desse resistor. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A e esse pontinho aqui de ponto B, beleza? Ou seja, professor, eu tenho que saber a DDP entre os pontos A e B. Tenho que saber a diferença de potencial entre A e B, beleza? Geralmente, você vai lembrar lá das aulas passadas, geralmente, para estabelecer uma corrente elétrica
em um condutor, eu ligo esse condutor a uma fonte de tensão, né? Eu ligo esse condutor a uma bateria, a uma pilha, alguma coisa que produza tensão elétrica. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu quero jogar uma corrente elétrica nesse resistor para poder medir a sua resistência. Eu joguei uma corrente elétrica, professor. Tá aqui a pilha ela tem uma certa DDP, que a gente representa pela letra U. E aí, vocês vão lembrar, né, que a pilha tem um polo positivo e um polo negativo. E vocês vão lembrar também que a corrente elétrica lançada pela pilha sai do polo positivo, estou sendo bem simples na linguagem, né? A corrente sai do positivo, dá uma voltinha no circuito e entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. Está aqui a intensidade de corrente, a corrente representada pela letra I. Beleza? Então a corrente vai ficar circulando nesse circuito elétrico, saindo do positivo e entrando no negativo, ela fica circulando. Show de bola. Mas, professor, o senhor falou e não disse quanto vale a resistência desse resistor. Como é que eu faço, professor, para calcular a resistência desse bichinho aí? Ó, muito simples. Eis a fórmula, eis a definição. Olha só, a resistência desse resistor é igual. A resistência desse resistor é igual a diferença de potencial nos seus terminais, que eu vou chamar de U, dividido pela corrente elétrica que o atravessa. Como é que é, professor? A resistência vai ser a DDP, né? A resistência vai ser a DDP sobre a corrente. Quem é essa DDP, professor? É a diferença de potencial entre A e B. Beleza? DDP é a diferença de potencial entre os terminais do resistor. Esses pontos aqui são chamados de terminais. Terminais. Show. Então aqui, ó, é a DDP entre os terminais do resistor dividido pela corrente elétrica que passa por ele. Quando você fizer essa divisão, você vai obter a resistência elétrica do seu resistor. Lembrando que essa equação aqui, ó, essa definição é a definição geral. Vou colocar aqui, definição geral. Por que geral, professor? Porque ela vale para qualquer tipo de resistor. Tranquilo? Essa definição que está ali vale para qualquer tipo de resistor. Qualquer um. Resistores ômicos, não ômicos. Eu vou fazer a diferença dos dois agora, mas eu quero que vocês percebam isso, que essa definição ela é geral. Por que ela é geral, professor? Porque ela serve para qualquer tipo de resistor. Tranquilo? Serve para qualquer um, né? É. Mas, professor, diz outra coisa aí. Qual é a unidade de medida de resistência? Quando a gente for calcular a resistência, a gente vai medir a resistência em que unidade? A unidade de medida de resistência, a unidade é o ohm, O-H-M. É um nome um pouco estranho, mas é o nome de um cientista. A unidade de medida de resistência é o ohm, cujo símbolo, o símbolozinho que vai aparecer lá no número, depois do número, né? O símbolo vai ser uma ferradura. Olha só que coisa mais fofa, né? Vai ser essa ferradurazinha, professor. Isso aí é uma letra do alfabeto grego chamada de ômega. Tranquilo? Aqui é um ômega. Ou seja, nós vamos medir a resistência elétrica em ohm. Vai aparecer esse símbolozinho no final. 2 ohm, 3 ohm, 4 ohms, 5 ohms. Beleza? Está aí em ohms, a unidade de medida. Professor, faça um exemplo aí dessa regra geral. Vou fazer aqui mesmo. Vou fazer aqui mesmo para a gente desenrolar. Primeiro eu vou apagar esse lado aqui. Apaga aí, professor, esse lado. Para a gente fazer um exemplo
desse camaradinho ali, ó. Definição geral. Olha lá, pessoal. Ó, definição geral. Exemplo 1. Eu vou usar essa própria figura. Vamos lá. Uma pilha, eu vou ditar aqui, ó. Uma pilha de DDP igual a 12 volts libera para o resistor, eu vou dizer que é o resistor R1, ou então R só, chamar ele de R, né? Uma pilha de 12 volts libera uma corrente elétrica para o resistor com o valor de 3 amperes. Uma pilha de 12 volts libera nesse circuito uma corrente elétrica de intensidade igual a 3 amperes. O valor da corrente é 3 amperes. Pergunta: calcule a resistência desse resistor. Você tem a DDP nos terminais do resistor e você tem a corrente elétrica que o atravessa, certo? Vou repetir o raciocínio, ó. Eu usei essa própria figura para fazer um exemplo. Eu chamei de exemplo 1. Então eu tenho uma pilha, peguei essa figura, eu tenho uma pilha e eu disse que a DDP dessa pilha, né? A DDP nos terminais dessa pilha é igual a 12 volts. Então eu disse que a DDP da pilha vale 12. Essa mesma pilha libera uma corrente para o circuito externo de 3 amperes. Está aqui, ó. A corrente liberada é de 3 amperes. A pergunta é: qual é a resistência desse resistor? Professor, isso aí é só usar a fórmula, né? Isso. A resistência é igual a DDP, ó, a fórmula. Resistência é igual a DDP sobre a corrente. A DDP vale 12, ó. A DDP aqui em cima vale 12. E a corrente, professor, aqui embaixo, a corrente vale 3. Então, embaixo você vai colocar 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 o quê, professor? Olha a unidade, ó. Resistência é dada em ohm. Resistência é dada em ohm. Percebe, ou perceba, né? Perceba o seguinte, que aqui em cima você tem uma DDP, que é medida em volt. 12 volts aqui em cima, ó. 12 volts aqui em cima e 3 amperes aqui embaixo, que é a corrente elétrica. E aí você pode obter essa relação, você pode chegar a essa conclusão, que o volt sobre o ampere é igual ao ohm, né? Ó, o volt sobre o ampere é igual ao ohm. Você pode escrever assim, ó. 1 ohm é a mesma coisa de 1 volt por ampere. Beleza? 1 ohm, ó, tá aqui a relação de correspondência. 12 por 3 dá 4, ó, 12 por 3 é igual a 4, volt por ampere tem que ser igual ao ohm. Então, 1 ohm, professor, 1 ohm é igual a 1 volt por ampere. Pronto, é a correspondência entre as unidades. Tá aí o exemplo 1. Tranquilo? Exemplo 1. Eu vou... Deixa eu olhar o tempo da aula, já está aí entrando para os 20 minutos. Eu vou falar de um tipo de resistor chamado de resistor ôhmico, beleza? Vou falar de um tipo de resistor aí chamado de resistor ôhmico. E aí nós vamos encerrar a aula. Resistor ôhmico. Vamos lá, bem rapidão. Resistor. Antes de falar do resistor ôhmico, vou falar da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. E aí a gente vai falar do tal do resistor ôhmico. Olha só. Existe uma lei dentro do estudo das resistências chamada de primeira lei de Ohm. O que significa, professor, essa tal da primeira lei de Ohm? Ela diz o seguinte, ela diz que existem resistores que apresentam uma resistência constante para uma dada temperatura, beleza? Quando um resistor apresenta resistência constante,
vai acontecer o seguinte, ó. Primeira lei de Ohm é uma lei que vai tratar, ela trata dos resistores, de resistência constante. Tranquilo? E o que vai dizer a primeira lei de Ohm? Ela vai dizer o seguinte: quando a resistência de um resistor é constante em uma dada temperatura, né? Isso aqui é importante. Vou botar assim: em uma dada temperatura, a resistência de um resistor ôhmico é constante. Em uma dada temperatura, a resistência de um resistor ôhmico é constante, e aí existe uma consequência, né? Em uma dada temperatura, a resistência de um resistor ôhmico é constante. Vou colocar aqui a consequência, ficando a DDP nos terminais do resistor, ficando a DDP diretamente proporcional à corrente elétrica. Vou nem dizer que eu estou com calor grande aqui, mas vamos lá. Olha só, esse é o enunciado, um enunciado aproximado, eu fiz aqui de cabeça, é um enunciado aproximado da primeira lei de Ohm. Ela está dizendo o seguinte: se eu fixar o resistor numa dada temperatura, isso é importante, porque a resistência só se manterá constante se a temperatura se mantiver constante. A resistência só permanece constante em uma certa temperatura. Se a temperatura do resistor muda, a sua resistência também muda. Se a temperatura muda, a resistência muda. Beleza? Então tá aqui, ó. Em uma dada temperatura, a resistência de um resistor ôhmico é constante. Em uma dada temperatura, a resistência de um resistor ôhmico é constante. E o que isso implica, professor? Isso implica o quê? Isso implica que a DDP nos terminais do resistor, implica que a DDP vai ser diretamente proporcional à corrente. Ou seja, quanto maior a DDP, maior vai ser a corrente. Se a DDP cresce, a corrente cresce na mesma proporção. Beleza? Em resistores ôhmicos, em resumo, né? Para resistores ôhmicos, a DDP-U, né? A DDP-U é proporcional, diretamente proporcional à corrente I, a intensidade de corrente. E vice-versa, né? I é proporcional a U, U é proporcional a I. Esse aqui é o nosso raciocínio. Para resistores ôhmicos, está dando para ver aí? Acredito que sim. Deixa eu escurecer mais aqui.
Para resistores ômicos, a DDP-U é diretamente proporcional à corrente elétrica I. Esse símbolo aqui é o símbolo de proporcionalidade. Tranquilo? Então tá aí a primeira lei de Ohm, certo? Pelo tempo aqui eu não vou fazer uma questão para não ficar a aula muito extensa. Eu vou gravar um vídeo fazendo questões de aplicação aí da primeira lei de Ohm, beleza? Utilizando essa fórmula aqui, ó, R igual a U sobre I, e utilizando esse enunciado da primeira lei, em que a DDP é diretamente proporcional à corrente para resistores ômicos. E aí, resistores ômicos são resistores de resistência constante, como eu tinha citado anteriormente. Um resistor ômico é aquele resistor cuja resistência é constante. Então, em resumo, nós falamos hoje sobre o conceito de resistência elétrica, nós falamos sobre resistores, fizemos a definição da resistência de um resistor e eu apresentei a primeira lei de Ohm. Próxima aula, nós vamos dar sequência ao conteúdo e eu vou passar para vocês a segunda lei de Ohm e a gente também vai fazer exercícios da primeira lei. Primeiro a gente faz exercícios da primeira lei, depois a gente arrocha na segunda lei de Ohm, beleza? Um forte abraço, pessoal. A aula de hoje está finalizada. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!